Olá, quero dar as boas-vindas a si que nos assiste. Este programa é direcionado a todos os que querem formar uma família feliz. Ao longo do programa vai assistir a mensagens dadas pela Bispa Cristel Tadeu, esposa do fundador do Ministério Maná, o apóstolo Jorge Tadeu. A Bispa Cristel é uma mulher de Deus incontornável no Ministério Maná. Tem sido usada por Deus para ajudar milhares de famílias em todo o mundo, através dos seus ensinamentos práticos nesta área da família. É autora de vários livros best-seller que nos ajudam a entender como deve funcionar uma família, de acordo com a vontade de Deus. Hoje vamos assistir a uma mensagem com o título O Oleiro e o Barro. O barro é aquecido em alta temperatura para ganhar maior resistência. Será que podemos aguentar o aumento de temperatura para obter maior resistência na nossa vida? A Bispa Cristel Tadeu, através da Palavra de Deus, vai ensinar-nos a entender que mesmo com tantas imperfeições, Deus consegue pegar em nós e transformar-nos num vaso novo. Assista agora. E eu agora vou falar um assunto que diz assim: nós somos barro nas mãos de Deus. E está baseado num versículo bíblico que está em Jeremias. Em Jeremias, Deus falou a Jeremias e diz assim: levanta-te e deixa a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Então, o que é que aqui Deus falou a Jeremias? Que Deus é com o oleiro. E, na verdade, nós somos como barro nas mãos de Deus. E ele teve a se estudar um pouquinho, né? Porque nós falamos, somos com barro, Deus nos faz vasos, somos vasos nas suas mãos. Então ele teve a se fazer uma pesquisa sobre isso. Então existem mais do que 200 tipos de barra, assim, na Terra. Mas só 8 delas servem que dá para fazer um vaso mesmo. Então não é todo barro que está certo. Mas nós somos barro nas mãos de Deus. Quer dizer que nós fomos feitos por Deus e Ele criou alguma coisa dentro de nós que Ele consegue fazer um vaso com nós. Então, nós já sabemos que nós não somos uma pessoa qualquer. Você que nasceu nesta terra não nasceu por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer fazer um vaso de si. Um vaso, né? Ele tem um plano, um propósito para a sua vida. Entretanto, já sabemos, né, que nós não estamos aqui por acaso e que nós fazemos parte daquele barro que é bom barro, que dá para usar. Então, nós somos especiais. Agora, Deus não pega no barro e faz um vaso e já está. Na verdade, há um processo. Em primeiro lugar, claro, temos o barro, somos nós, tudo bem? E o que é que acontece quando falamos mesmo de barro? Em primeiro lugar, eles têm que limpar, porque barro está cheio de pedras, está cheio de areia, cheio de lixo que não faz parte. Então, primeiro tem que limpar esta parte. Depois o que é que ele faz? Depois então pega no barro e começa a encher com água para que fique assim mais mole. Então é pisada, coloca mais água para ficar mais macio. Enquanto ele está a fazer isso, né, sai ainda mais lixo, mais coisas estão lá, ainda fica mais limpo. Mas depois ainda não acabou. O que é que eles depois fazem? Depois eles cobrem com uma lona preta para fazer que qualquer ar, para extrair qualquer ar, que não há lá nada, que fica mesmo uma coisa concentrada, que não tem outras coisas lá dentro. Nem areias, nem nada dessas coisas, mas também nem ar, nada, para que fique uma coisa compacta mesmo. Entretanto, agora então o oleiro, ele é que decide o que é que ele vai fazer com esse barro. Ele é que vai decidir que tipo de vaso que ele vai fazer. Não é o barro que vai dizer: olha, é isto que eu quero ser assim. Não. O oleiro decide: eu vou fazer deste barro, assim, este tipo de vaso. Entretanto, ele faz este vaso, né, nas rodas, fica lá com as mãos a moldar esta coisa toda, para a esquerda, para a direita, e estas coisas todas. E depois, quando isto já está, né, quando já está mais ou menos bonito, o que é que ele faz?
Ele põe um vaso, fica na sombra, e fica na sombra e na vento para secar completamente. Quer dizer, nada acontece. Fica lá parada, parece que está pronta, então no final ele fica lá a fazer nada, fica lá parada. Para ganhar o quê? Para ganhar resistência. Porque, entretanto, vem a última parte. E a última parte é o mais complicada. A última parte é que entra no forno durante 24 horas. E é em temperatura muito alta. E depois também diz, quanto mais quente é o fogo, quer dizer que mais bonito é o vaso e mais resistente o vaso vai ficar. E também, quando é este fogo, né, quando o vaso entra no forno, também as últimas impurezas ainda saem, porque não aguenta o fogo. O fogo tira tudo que não está certo, então mesmo essas últimas coisas que não tinha saído até aí, também saem dali. Entretanto, o oleiro, ele conhece o barro. Ele sabe exatamente o vaso que ele quer fazer. Então, ele sabe qual é o calor que ele pode fazer para que o vaso aguente e para que não parta. Porque ele podia pôr quente a mais e o vaso ia se partir. Mas ele sabe, isto é o ponto final. Até aí vai ficar bom. E ele põe no máximo, o máximo de tempo, porque assim este vaso vai ser o mais resistente e o mais bonito. Então, Deus diz que nós somos com o barro nas suas mãos. Então, na verdade, esse processo todo que nós vemos, para nós tornarmos um vaso, não é num dia. A pessoa passa por várias coisas. Em primeiro lugar, claro, Deus nos criou, então Ele nos pode transformar em vasos. Ele tem um plano, Ele olha para nós e Ele vê lá um plano, um propósito que Ele tem para a nossa vida. E isto que Ele quer fazer para nós. Agora, para chegar lá, nós temos que passar por um processo, várias fases. Isso leva tempo e nós vamos sofrer nesse processo. A pessoa vai sofrer calor, escuridão, a pessoa vai ser magoada, vai passar por muitas situações e depois quando pensa que já está, parece que ninguém quer saber, a pessoa fica lá a guardar nem sei o quê. E depois quando pensa que já está tudo bom, a pessoa entra no fogo e a pessoa pensa que já nem aguenta. Mas tudo isto é este processo. É um processo para nós sairmos do bruto que nós somos, para Deus nos fazer num vaso maravilhoso, um plano maravilhoso que Ele tem preparado para cada um de nós. Agora há um detalhe, que cada um de nós tem livre vontade, o livre árbitro. Então eu tenho que decidir se Deus me pode moldar ou não. Há pessoas que não se deixam moldar por Deus, que não deixam Deus entrar na sua vida. São assim e Deus quer limpar eles. Não, eu não quero nada contigo. Eu quero a minha coisa. Estou bem assim, por que é que eu vou mudar isso na minha vida? Eu nasci assim, eu sou assim. Eu não vou mudar, porque eu sou assim. Então, esta pessoa, ele recusa-se ser moldado nas mãos do oleiro. Com consequência, ele nunca vai chegar ao plano que Deus tem para ele. Ele nunca vai ser este vaso resistente, este vaso lindo, este plano que Deus tem para ele. Ele nunca vai chegar lá. Porque isso só acontece quando nós nos damos nas mãos de Deus e quando nós deixamos Deus nos moldar e deixamos que Deus nos passe por este processo, por todas essas fases da nossa vida. Então, se nós não deixamos Deus fazer nada, Deus não nos pode usar. Ele não pode fazer nada. Porque Ele é Deus. Ele é Deus, mas não, Ele nos deu a livre vontade. Então, se Ele diz, eu não quero, Deus não pode fazer nada. Então, é como que Ele pega na barra e diz, pronto, esta não serve para nada. Depois também é assim, quanto mais nós resistimos, imagina que Deus nos está a limpar. Então, isso custa. Porque a pessoa passa por problemas, tribulações. E Deus faz que nós, por exemplo, não temos um dinheiro. A pessoa passa por circunstâncias e sofremos mesmo. Então, quanto mais resistente que nós somos, mais tempo que vai demorar até que nós passamos para a próxima fase. Deus quer fazer isso, o passo 1, 2, Ele até quer que vai rapidinho. Mas se nós complicarmos a vida e que nós não queremos perdoar, nós queremos guardar o rancor. Mas o rancor no nosso coração é coisas que Deus tem que tirar lá, senão Ele não nos pode transformar num vaso. Ele não nos pode nos fazer naquela pessoa esse plano que Ele tem por nós. Então, se nós guardamos, nós vamos ficar mais tempo no fase 1. Não saímos de lá e custa mais. E, na verdade, muitas pessoas que às vezes, eu até tenho visto quando fiz estas entrevistas de caminhada, as pessoas dizem assim, a pessoa passa por dificuldades
E quanto mais a pessoa resiste, né, mais tempo que vai demorar. Mas quando a pessoa desiste e diz, oh Deus, a tua vontade esteja feita, eu vou mudar, eu vou fazer a coisa da tua maneira, eu vou ser como que tu queres que eu seja, eu vou ser mesmo um vaso nas tuas mãos. Então a pessoa rapidinho passa para a próxima fase. Então, e às vezes é uma pessoa que desista, porque diz, é só problemas, é só perseguição, só estou a sofrer. Por que esta pessoa continua a sofrer? Por que há pessoas que parece que estão sempre a sofrer, não sobe de nível, fica sempre aí? Porque eles não se deixam moldar por Deus. Deus quer tirar coisas do coração dele, da maneira de viver, de falar deles, do caráter, e eles não deixam. Eles querem manter isso. Então, muitos deles, às vezes, desistem. Dizem, não quer mais, porque isto é só dificuldades. É só dificuldade para quem não se deixa moldar por Deus. Então, isso também tem a ver conosco. Se eu deixo Deus fazer o trabalho que Ele tem a fazer na minha vida, então eu vou passar mais rápido para a próxima fase. Agora, também temos que saber, como que eu falei, né? O oleiro, ele entende barro, como que funciona, e ele sabe qual é o máximo do calor que ele pode fazer para que o vaso não parta. Então, Deus também é assim. Nós vimos em 1 Coríntios 10, é um versículo, por causa que eu gosto muito, 1 Coríntios 10, versículo 3, diz assim, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel a Deus, o qual não deixará que sejais tentadas acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que possais suportar. Nós nunca somos tentadas acima do que nós podemos aguentar. Porque Deus nos conhece. Ele sabe os nossos limites. Eu não sei. Muitas vezes nós pensamos, até aí, eu vou partir, isto é o máximo. Mas não é. Quando nós vamos até aí e passamos para mais uma coisa, no final nós aguentamos, nós não partimos. Nós conseguimos mais. E Deus, Ele nos conhece exatamente. Ele sabe qual é o ponto de partida, para dizer, o ponto que nós não aguentamos mais. Então, o que é que Ele faz? Ele vai nos esticando. E quando nós dizemos, já chega, não aguento mais, Ele faz mais um pouquinho. Fala, não dá mais, isto é demais, e Deus, mais um pouquinho. Oh Deus, isto vai partir, isto vai acabar comigo. Não, porque Deus sabe. E Ele diz aqui, não deixe que seja tentadas acima do que podeis resistir. E também diz aqui uma outra coisa. Com a tentação, dará também o escape. Quer dizer, Deus nos estica. Imagina que a pessoa diz, eu não quero perdoar. De jeito nenhum que eu vou perdoar aquela pessoa que me fez tão mal. No passado isso me aconteceu, eu não consigo perdoar. O que é que isto faz? Faz que nós nos agarramos a uma coisa. Eu não quero. E Deus nos estica. Vais, tu tens que perdoar, tens que perdoar. Então há uma solução. Porque a pessoa sente-se atormentado, sente, eu não vou aguentar, isto é demais. Mas qual é o caminho de escape? Qual é a saída? Quando nós tomamos a decisão, eu vou fazer as coisas à maneira de Deus. Eu vou perdoar. No momento que a pessoa diz, eu vou perdoar, então todo esse sofrimento cai. A pessoa fica liberta disso e esse sofrimento acabou. O povo de Israel estava frente ao Mar Vermelho. Eles não tinham hipótese. Mas Deus abriu o Mar Vermelho. Agora, era só o Mar Vermelho. Ele só fez um caminho. Ele não abriu vários. Ele não disse, olha, podemos fazer assim. Pode ir pelas montanhas, tem aí um túnel, né? E também eu vou abrir um caminho no mar. Pronto, opção é vossa. Não. No meio deste problema que não tinha saída nenhuma, Deus fez um caminho. E o povo podia ter ficado lá, dizendo, então eu vou entrar no meio do mar. Quer dizer, está aí um caminho no meio do mar. É água, esquerda, direita, água. Eu não sei quanto tempo que isso vai aguentar. E está agora de pé, mas sei lá quanto tempo. Eu não entro lá, eu estou com medo de água, eu não sei nadar. É complicado. Eu não entro lá. Se uma pessoa disse, se o povo tinha decidido, eu não entro lá, então ficar lá, o que é que tinha acontecido? Eles iam sofrer cada vez mais e mais e mais até que o faraó os tinha matado. Deus, ele se tenta. Vai haver problemas, vai haver dificuldades, de tal maneira que nós pensamos, não há saída, o que é que eu faço agora? Isto é o máximo, o que é que eu faço agora?
Mas temos que saber uma coisa, Deus é o nosso Deus, Ele nos conhece, nós somos barro nas suas mãos, Ele tem um plano para a nossa vida, Ele quer nos transformar num vaso, Ele sabe exatamente o que é que Ele quer e nós estamos a passar por isso para que nós ficamos mais limpos, para que saia coisas do nosso caráter, para que nós pomos a nossa confiança 100% em Deus. E aí quando nós pensamos, onde que está? Já veio o inimigo, já estou a ver o faraó chegar, Deus abre o caminho. E nós aí temos que entrar nesse caminho que Deus dá, mesmo pensando que este caminho é muito complicado no meio do mar. Mas a pessoa vai confiando naquele Deus, confiando no nosso Deus. Ele é o nosso Pai, Ele abriu o caminho. Ele abriu esse caminho especialmente para que nós entramos lá. Então nós podemos confiar nele, porque nós estamos a passar para o próximo lado, para a próxima fase da nossa vida. Então, na verdade, quando há dificuldades na nossa vida, nós devemos nos alegrar. E, normalmente, a pessoa não se alegra quando passa no meio de uma dificuldade, no sofrimento. A pessoa sofre. É difícil, é complicado, a pessoa chora, a pessoa não dorme, a pessoa só está a pensar nisso. É complicado, a pessoa não sabe sair, fica a pensar o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer. Mas quando nós sabemos, eu estou a passar por isso, mas Deus sabe. Ele sabe que eu estou a passar por isso, Ele tem uma saída. Então, a pessoa fica aí aguentando fazer o que eu sei fazer e está com a atenção que Deus vai dar o escape. E depois, quando Deus dá, então a pessoa sai. Sai pelo escape de Deus e depois nós podemos olhar para trás. E sempre quando nós olhamos para trás para um tempo que era difícil na nossa vida, onde nós passamos grandes dificuldades, nós olhamos para trás e lembramos que isso foi complicado, mas também nós lembramos, mas foi por causa disso que eu saí daí mais forte. Eu ganhei músculos espirituais. Eu fiquei com mais confiança em Deus. Eu fiquei mesmo a saber que Deus abre mesmo o caminho. O sistema de Deus funciona mesmo. Eu estava com dificuldades na área financeira. Não sabia o que fazer. E Deus me mostrou, eu tenho que dar para receber. E eu dei. Eu confiei em Deus e Ele fez a sua parte. Então fez-nos crescer na fé. Fez-nos mais fortes. Então, olhando para trás para a nossa vida, nós nem vamos nos tanto lembrar desses momentos que foram fáceis. Nós vamos nos mais lembrar esses momentos que foram complicados, onde nós tivemos que tomar uma decisão, onde nós tivemos que fazer uma opção e onde Deus, passamos por isso, foi muito complicada, mas Deus deu o escape. E depois saímos mais que vencedores. Então, isso tudo é o processo que Deus tem para nós. Agora, as nossas decisões também podem mudar o nosso destino. Imagina que a pessoa toma algumas decisões na vida que não é a maneira de Deus, está completamente fora. Então pode ser que é com o oleiro, que tem o barro nas suas mãos e está ao meio e, isso não está a dar. Então o que é que ele faz? Outra vez. Faz outra vez de novo e faz um outro. Então mesmo quando nós, às vezes, tomamos uma decisão errada, imagina, a pessoa falhou, sabia que estava a falhar, então tomou uma decisão errada. Imagina, casou com a pessoa errada mesmo, com uma pessoa não crente, sabia, mas casou na mesma. E agora pensa, o que é que eu faço agora? Agora estou fora do caminho, não fiz o que Deus mandou, já não tem mais hipótese, Deus já não tem plano para a minha vida, isto acabou-se, eu estraguei a minha vida. Mesmo quando nós tomamos uma decisão errada, que vai ter consequências na nossa vida, que vai fazer que nós passamos por outro caminho onde nós temos certos sofrimentos que Deus talvez não quisesse que nós passamos por isso, Deus depois faz um outro. Ele, em vez de ter este vaso que ele tinha para si, ele faz um outro vaso. Talvez este vaso não é assim o plano principal que ele tinha para si, mas ele faz uma segunda opção. Ele faz um segundo plano. Então, Deus é sempre um Deus de segunda oportunidade. Então, nunca devemos desistir. Nós temos que saber assim, que Deus, Ele nos transforma em vasos e Ele se usa de quê? Ele se usa de circunstâncias. Ele se usa da nossa família, do nosso marido, os nossos filhos. Ele se usa de tribulação, de perseguição. Ele se usa de todo tipo de coisa. Mas nós podemos saber o seguinte, o que está escrito em Romanos 8. Em Romanos 8, versículo 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Então, quando nós sabemos isso, então sabemos que todas as coisas que nos acontecem, coisas más, coisas complicadas, mas nós amamos a Deus, então podemos ter esta confiança que todas essas coisas em conjunto, Deus faz que isso contribua para o bem daqueles que amam a Deus. E olhando para trás, nós podemos dizer, eu passei por essas dificuldades aí, mas na verdade, isso me fez a pessoa que eu hoje estou. Isso fez que eu venci certas áreas na minha vida. Isso fez que eu hoje possa ajudar certas pessoas. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer fazer você um vaso de honra, um vaso bonito, lindo, resistente, e nós somos barro. Somos barro nas suas mãos. Então, vamos deixar-nos moldar por Deus. E tudo o que acontece na nossa vida, Deus está ao nosso lado e nós vamos passar e vamos ser mais que vencedores. Estamos de volta. Acabamos de assistir a uma mensagem com o título O Oleiro e o Barro. O que aprendemos hoje? Quando nos deixamos moldar por Deus, damos oportunidade para Ele fazer grandes coisas em nós. Quanto mais resistentes nos tornamos, mais vitórias vamos ter no meio das circunstâncias. Lembre-se do exemplo do oleiro. Ele pega no barro e ele limpa de pedras, raízes, para depois o moldar e amassar. Em seguida, já com a consistência certa, molda-o para fazer o que deseja. Depois da peça ser colocada no forno a altas temperaturas, a obra fica terminada. Da mesma maneira, Deus pega em nós e nos limpa da nossa natureza impura, nos molda, nos aperfeiçoa e nos dá a forma, para sermos um vaso novo. Como barro nas mãos do oleiro, desejo ser um vaso nas mãos de Deus. Ganhe a capacidade de ser transformado, renovado e restaurado a cada situação que enfrenta. Não podemos achar que somos perfeitos, pois isso nos impediria de sermos vasos novos. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher e também a página espaçomulher.eu. Espaço Mulher. Visite o nosso site www.espaçomulher.eu. Aqui encontrará dicas de vários temas, mensagens de fé em diferentes formatos, mensagem de texto, mensagem em áudio, mensagem em vídeo. Pode aceder à galeria onde mulheres de várias nações partilham as suas fotografias. Blog Espaço de Mulheres, onde várias mulheres compartilham todas as semanas as suas experiências de vida que poderá ler, partilhar, rir e aprender com todas elas. Entre em www.espaçomulher.eu e desfrute. Assim chegamos ao final deste programa. Não posso deixar de o convidar a entrar em contacto connosco. Pode deixar as suas sugestões, opiniões na nossa página. Daqui me despeço. Até ao próximo programa. Esperamos por si.